A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de estar trazendo uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Gênesis capítulo 41, versículo de número 42. E tirou Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Amados irmãos, a história de José vai dizer que José, entre os seus irmãos, era o filho mais novo de Jacó, cujo nome é Israel, por ele ter lutado com o anjo e ter sido abençoado. Ele vai se chamar Israel. Israel, pai de Jacó. Israel, por já ser velho, é mais apegado ao teu filho mais novo. Creio eu que a intimidade entre eles dois e o companheirismo entre eles dois era enorme. Era tão grande que isso gerou um presente. Seu pai deu um presente a ele, uma túnica de várias cores. Só que esta túnica não ficou na mão de José por muito tempo, pois os teus irmãos tinham inveja dele, pelo apego a qual o pai tinha com ele. E a inveja era tão grande que o seu coração começou a ser um coração mau. Até que chega um determinado dia, a qual José vai ao encontro dos seus irmãos, e antes que José chegasse a teus irmãos, os teus irmãos avistam ele de longe, e eles mesmos já maquinam o mal. Eles falam assim entre eles: vamos matar. Só que Rúben fala no meio, fala entre os seus irmãos, dá um conselho e fala: não vamos matar, é nosso sangue. Até que eles olham e encontram uma cisterna. E um deles fala: vamos jogar ele dentro dessa cisterna e deixar. Pegam José. Eu imagino a tristeza no coração de José, sendo agarrado, sendo puxado, sendo pegado à força pelos seus próprios irmãos. E os seus irmãos jogam José dentro dessa cisterna. A Bíblia vai relatar que os seus irmãos saem e vão se alimentar, e vê uma caravana passando. Até que um deles olha para essa caravana e fala: vamos voltar lá naquele buraco aonde nós jogamos nosso irmão, vamos pegar ele e vamos vender ele, porque se nós matarmos ele, nada com isso iríamos ganhar. Só que quando os irmãos voltam naquele buraco a qual tinha jogado o seu irmão, lá ele não já estava mais. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que tem pessoas que voltam para ver o teu sofrimento. Eu estou entendendo aqui nessa passagem que tem pessoas que voltam só para te ver aonde você estava naquele buraco. Só que a Bíblia vai relatar que uma caravana veio a passar e pegou José, comprou ele como escravo, mas levou ele até o palácio, levou ele até o Egito. E os irmãos de José ali ficam um pouco desesperados e têm uma ideia. Pegam a túnica, sujam de sangue, levam para casa e falam: pai, nosso irmão foi morto por uma fera, por um animal. Só que José já tinha saído daquele buraco. José não saiu daquele buraco da forma que ele queria sair, mas ele conseguiu sair daquela cisterna. Eu e você muitas das vezes não entendemos. Às vezes a porta que se abre é pequena, mas ei, se Deus te tirou do buraco, meu irmão, seja louvado o nome dele por isso. Muitas das vezes nós temos que ir, fazer, trabalhar, estar em lugar a qual nós não queríamos, mas entenda que é Deus te tirando do buraco, não da maneira que você quer, mas de uma maneira a qual você venha a entender lá na frente. Amados irmãos, depois da cisterna, começa verdadeiramente a caminhada de José. Depois da cisterna, começa verdadeiramente o propósito de Deus na vida de José. É depois da minha e da sua cisterna, é depois daquela calúnia que nos magoa, é depois daquela traição, é depois que os nossos irmãos colocam a gente para fora de dentro da congregação, é depois que a porta fecha, é depois que alguém vai embora, é depois da cisterna que começa a minha e a sua caminhada. E depois da cisterna, depois que José sai de dentro da cisterna, começa um processo longo. Começa um processo a qual José começa a entender, a caminhar, a prosseguir. Começa um processo na vida de José onde ele tem que colocar em prática aquilo que ele
aquilo que foi ensinado a ele, aquilo que o pai dele ensinou a ele quando ele estava seguro debaixo da casa do seu pai, dentro da tenda do seu pai. Ele tem que colocar em prática sozinho tudo que ele aprendeu. Ele tem que colocar em prática todas as palavras que ele ouviu. Ele tem que colocar em prática a fé, exercer a fé. E José coloca em prática. A Bíblia vai relatar que dentro da casa de Potifar, Potifar olha para ele e vê que Deus é com ele. E coloca ele como administrador dentro da sua própria casa. Só que Potifar vai falar, só tem uma coisa que você não pode fazer aqui. O quê? A minha esposa. Você não pode tocar nela. Só que ela, infelizmente, olha para José, vê que ele é formoso e começa a tentar a José. Até que chega um determinado tempo, até que chega um determinado dia que José entra no palácio, entra na casa, e lá ela está sozinha. E ela tenta ele. E ele pega e foge, mas só que sua veste fica na mão dela. Pronto. Uma calúnia já ali se forma. Uma mentira ali se forma. Tem pessoas que só esperam uma pequena parte, uma coisa. Só espera algo para levantar uma calúnia de você. Às vezes ele te vê passar em determinado lugar, só precisa disso para levantar uma calúnia. Às vezes ele vê você falando determinada coisa, só precisa disso para levantar uma calúnia. Às vezes ele te pega no seu dia mal, você um pouco enfurecido, sem querer falar alguma coisa. Pronto, a calúnia. E a calúnia teve uma consequência. A consequência é que Potifar lança a mão de José e joga na prisão. Só que José, dentro da prisão, continua sendo José. A provação não mudou o caráter de José. A provação não mudou a personalidade de José. Ai, canala blasfébia. A provação não mudou a forma a qual José tem. A provação não mudou José. Meu irmão, se a provação muda teu caráter, muda a tua personalidade, vai ficar difícil. Vai ficar difícil de você caminhar. Vai ficar difícil de você entender o propósito de Deus na sua vida. A aprovação nunca vem da forma a qual a gente pensa, a gente imagina. A aprovação nunca vem da forma a qual a gente fala assim, eu aguento. Não, a aprovação vem do jeito que a gente não suporta, da forma que nós não aguentamos. Sabe por quê? Porque aí é o momento de você colocar em prática aquilo que você aprendeu antes de entrar na cisterna. Porque aí é o momento de você colocar em prática aquilo que você aprendeu quando você estava no colo de Jacó, no colo do teu pai. Porque depois da cisterna, muitas das vezes nós temos que aprender sozinho. Ou melhor, nós temos que colocar em prática o que a gente aprendeu sozinho. Só que aí dentro da prisão, José continua sendo José e Deus continua honrando. Porque quem não perde o caráter, Deus tem compromisso com ele. E Deus honra José, mas como assim? A Bíblia vai relatar que José agora vira chefe dentro da prisão. Que José dentro da prisão, ele manda. Olha só como é que esse Deus é misericordioso e bom. Tu planta aquilo que tu colhe. José não plantou inimizade. José não plantou calúnia, mentira. E José dentro da prisão ainda estava colhendo aquilo que ele tinha plantado. Fidelidade ao Senhor. E o Senhor foi fiel com ele dentro daquele lugar. Até que José passa em uma das celas, olha para o padeiro e para o copeiro, o semblante abatido. E José vai falar, o que aflige vocês? E eles começam a falar dos sonhos que ele teve, mas só que ninguém poderia interpretar aquele sonho. Até que José interpreta e fala com um dos dois, não se esqueça de mim, só que um de vocês infelizmente vai falecer. A cabeça vai ser posta, a cabeça vai ser colocada em um madeiro. As aves do céu vão comer sua cabeça. Profeta que é profeta e tem intimidade com Deus, quando fala, acontece. Só que Deus só pôde interpretar o sonho a José porque José estava sendo fiel. Sabe por que eu e você na provação, muitas das vezes a gente ora, busca, clama e Deus não responde?
É porque na provação nós não estamos sendo fiel, nós não estamos crendo que vamos sair da provação. Até que chega um momento onde Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. E esse homem fala, quando eu estava na prisão tinha um homem que interpretou o meu sonho. E Faraó fala, mande-o chamar aqui. E quando chama José, José se coloca diante de Faraó, mas nos lábios de José sempre sai o nome do Deus de Israel, do Deus vivo. Quantas oportunidades Deus te deu de falar o nome dele na frente de pessoas grandes, mas você por talvez vergonha, ou talvez por não querer ser o diferente, nesse, canarablasépia, por não querer ser o diferentão, deixou de falar do nome do Senhor, perdeu a sua bênção. Xanarablasépia. Perdeu o seu galardão, perdeu a sua oportunidade. José tinha uma oportunidade de falar de Deus, era grande Faraó na terra, mas no céu não. No céu grande é só Jesus. E ele vai falar com o Faraó que Deus ajuda ele a interpretar o sonho. Deus interpreta e revela a ele. Até que José volta e fala a Faraó, Faraó, esse sonho que você teve significa 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E Faraó se pergunta, como é que eu vou fazer? E José, além de interpretar, Deus dá a José sabedoria para falar o que fazer. E quando José começa a explicar o que tem que ser feito, da forma que tem que ser administrada durante todos aqueles anos, todos que estão ali se maravilham. Creio eu que até Potifar estava ali. Imagina. Ramanarablasépia. Até Potifar talvez estava ali, ouvindo o que José estava falando. Até que o Faraó fala, quem eu vou colocar no lugar deste? Quem tem esta sabedoria? E todos ali olham. E todos ali, querendo ou não, tem que admitir que Deus é com ele. Que a sabedoria a qual ele usa para falar com as pessoas, para pregar, a sabedoria que ele usa para poder evangelizar, a sabedoria que ele usa para trazer a mensagem não é dele, é Deus na vida dele. E quando as pessoas reconhecem que Deus é na tua vida, meu irmão, elas querendo ou não, é você que tem que fazer o negócio. A responsabilidade está na sua mão, não adianta correr. Se Deus te deu um dom e você utiliza esse dom e as pessoas reconhecem que Deus é na tua vida, meu irmão, está na tua mão. A responsabilidade é sua. Até que Faraó, agora no versículo a qual eu li, tira o anel. Meu Deus, tira o colar. Meu Deus. Olha para José e fala, te coloco como governador. Só eu fico acima de você na terra. Ai, xanarablasépia. Mas só que eu quero agora voltar um pouco e lhe dizer que é depois que a gente sai da cisterna. O meu propósito e o teu propósito, o meu chamado e o seu chamado, ele só começa depois que a gente sai da cisterna. Deus está te dando um tempo de ficar na casa de Jacó, na casa do seu pai, de aprender. Ramanarablasépia. Deus está te narabasubecai, rica narablasépia. Deus está te dando um tempo de aprender aonde você está, no colo de algumas pessoas, junto de algumas pessoas, mas só que vai chegar um tempo, vai chegar um dia a qual os seus irmãos vão te jogar na cisterna, mas não se preocupe, porque até o buraco estava onde Deus queria. Poderiam ter feito muita coisa com ele, mas Deus providenciou até um buraco. Narablasobecai. Deus providenciou até um buraco, até uma cisterna, e colocou a cisterna no lugar certo. Como assim? Meu irmão, eu e você poderíamos parar em muitos lugares. Eu e você poderíamos passar a provação em muitos dias. Eu e você poderia acontecer algo na minha e na sua vida a qualquer momento, mas Deus escolhe até o momento certo de acontecer algo na minha e na tua vida.
porque Ele já tem a solução, Ele já tem o escape, Ele já tem a direção, porque Ele já sabe o que fazer. Não se preocupe com essa aprovação, porque Deus está no controle. Amados irmãos, eu quero deixar essa passagem no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida, a tua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.